Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, vamos para mais uma lição da nossa EBD e hoje nós vamos comentar a lição de número 9, uma igreja que se arrisca. O texto áureo está em Atos, capítulo 7, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Verdade prática. A igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e vontade. Essa lição aqui, ela tem 3 objetivos. O primeiro aqui é elencar os desafios enfrentados por Estevão ao ter sua fé questionada e como isso reflete na experiência da igreja hoje. Mostrar a defesa da fé feita por Estevão e sua aplicação para os cristãos na atualidade. E, por último, refletir sobre o martírio de Estevão e a importância da perseverança e a fidelidade à missão da igreja. Então, essa lição aqui ela está muito boa. Então, nessa lição de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, que foi um dos 7 escolhidos para a diaconia. A vida de Estevão mostra aqui para nós um exemplo de fé, um exemplo de sabedoria, um exemplo de coragem no Espírito Santo. E apesar da oposição, das acusações falsas e do martírio, ele permaneceu firme na defesa do evangelho. Sua experiência ensina que a igreja, ao cumprir sua missão, enfrentará perseguições, mas deve perseverar confiando no Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, essa perseguição marcar um ponto decisivo para a igreja, que passou a expandir-se além de Jerusalém, cumprindo a promessa de Jesus de ser testemunhas até os confins da terra. Meus irmãos, assim como Estevão contemplou a glória de Deus em meio às adversidades, nós somos chamados a manter a fé e ser testemunhas fiéis de Cristo em qualquer circunstâncias. Aleluia. Essa lição aqui no seu primeiro tópico, vamos comentar aqui, Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Esse primeiro tópico aqui, ele acompanha de 3 subtópicos, e o primeiro aqui é aprendendo com Estevão. Irmãos, a vida e o testemunho de Estevão, aqui descrito em Atos, capítulo 6 e capítulo 7, revelam que a fé cristã sempre será desafiada. Então, Estevão aqui, ele foi um homem cheio de fé, cheio de sabedoria e também cheio do Espírito Santo, que enfrentou oposição, falsas acusações e também o martírio. Porém, ele permaneceu firme na defesa do evangelho. A sua morte marcou aqui um momento decisivo para a expansão da igreja, que passou, irmãos, além de Jerusalém, cumprindo a missão dada por Jesus. Estevão vai nos ensinar que todo cristão deve conhecer e defender a sua fé, estando preparado para enfrentar perseguições e até, irmãos, perder a sua própria vida por amor a Jesus Cristo. Sua história aqui inspira a igreja a perseverar com coragem, inspira a igreja a perseverar com confiança no Senhor e também com fidelidade ao testemunho do evangelho em qualquer circunstância, meus irmãos. Aleluia. O segundo subtópico é a fé sob ataque. Então, Lucas, escrevendo aqui o livro de Atos, ele revela
ou relata, melhor dizendo, que Estevão era um homem cheio de fé e de poder. Ele realizava sinais, realizava prodígios. Isso que foi o que despertou a oposição dos judeus, dos helenistas, pertencente à diáspora. Então, irmãos, eles se levantaram contra ele, repetindo o mesmo padrão vivido por Jesus, que também enfrentou as falsas acusações. E esse episódio aqui, irmãos, mostra que a fé cristã sempre será alvo de oposição e de ataques, especialmente quando a igreja é fiel à palavra e fiel ao evangelho. Irmãos, a inveja e a resistência à obra de Deus motivaram o levante, revelando que uma igreja verdadeiramente bíblica inevitavelmente enfrentará perseguição e terá sua fé contestada. Terceiro subtópico, a disputa com Estevão. Então, irmãos, o comentarista deixa uma referência aqui em Atos, capítulo 6, versículo 9, além do verbo aqui, levantar-se, destaca também o termo grego suséteo, traduzido como disputavam. Esse vocabulário aqui que o comentarista deixa para nós era usado em contexto de debates religiosos ou filosóficos, indicando não apenas uma simples discussão, mas um esforço de impor ideias e narrativas. Assim, meus irmãos, a oposição dos judeus helenistas contra Estevão não se limitava a um confronto verbal, mas a uma tentativa intencional de sobrepor sua visão de mundo e de descredibilidade ao testemunho cristão. Então, esse detalhe aqui, que o comentarista deixa para nós comentarmos, mostra como a resistência ao evangelho envolve não só perseguição aberta, mas também disputa de ideias e de narrativas. E o quarto subtópico aqui dessa lição aqui do primeiro subtópico, aqui o quarto subtópico aqui nós estamos comentando, vai falar sobre a falsa narrativa. Então, irmãos, desde os tempos bíblicos, a igreja sempre enfrentou falsas narrativas. Temos exemplos do próprio Jesus, nosso Deus, nosso Mestre Jesus Cristo. Ele foi acusado de enganar o povo e após a ressurreição, espalhar ali a versão de que o seu corpo havia sido roubado. Está nos evangelhos. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus também foi acusado de enganar as pessoas. E Paulo, já entrando nas cartas aqui, Paulo também foi alvo de mentira, sendo acusado de pregar contra César e de anunciar deuses estranhos. Irmãos, o mesmo padrão se repete ao longo da história. As oposições ao evangelho frequentemente se expressa por meio de narrativas distorcidas, melhor dizendo, né, irmãos, que procuram enfraquecer o testemunho cristão. E ainda hoje, a igreja, ela continua a lidar com acusações, continua a lidar com discussões que tentam descredibilitar a igreja, exigindo vigilância e firmeza na fé para não ceder às pressões e também ao engano. A lição aqui de Estevão, ela nos inspira a permanecer firmes. Nos inspira, irmãos, a viver perseverando em fidelidade, cheio do Espírito Santo e disposto a testemunhar de Cristo, confiando que, mesmo em meio a oposições, a glória de Deus é revelada aos que permanecem fiéis
até o fim. Oh, glória! Aleluia, irmãos. Irmãos, a fé de Estevão foi desafiada por opositores, mas ele permaneceu firme na verdade. Oh, glória! Fechamos aqui então, irmãos, o nosso primeiro tópico dessa lição. Vamos seguir aqui para o segundo tópico. Esse segundo tópico aqui, ele tem 2 subtópicos. O primeiro aqui, o segundo tópico aqui vai dizer Estevão e a igreja que defende a sua fé. E o primeiro subtópico aqui é Deus na história do seu povo. Então, irmãos, conforme aqui o comentarista, Estevão aqui é reconhecido como o primeiro defensor da fé cristã e também o primeiro mártir da igreja. Cheio do Espírito Santo, ele realizou sinais e prodígio, como nós já comentamos aqui, mas enfrentou oposições e foi acusado injustamente. Porém, ele permaneceu firme na defesa do evangelho. E em Atos, aqui no capítulo 7, que o comentarista deixa para nós comentarmos aqui, no capítulo 7 de Atos, faz uma defesa apaixonada da fé. Ele faz aqui uma defesa apaixonada da fé, utilizando a própria história de Israel como fundamento. Aleluia. Em seu discurso, aqui do capítulo 7, ele menciona figuras centrais como Abraão, José, Moisés, demonstrando que todos apontavam para o Messias prometido, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo que havia sido rejeitado por eles. Estevão aqui, irmãos, ele revela que a oposição à fé cristã não é apenas uma perseguição física, mas também uma batalha de narrativas e de ideias. Assim, irmãos, como Jesus e Paulo foram acusados falsamente, Estevão, o primeiro mártir aqui, também enfrentou disputas ideológicas, nas quais tentavam desacreditar a mensagem do evangelho. Aleluia. Seu martírio marcou aqui um momento decisivo na história da igreja. A perseguição aqui serviu de impulso para que a mensagem ultrapassasse Jerusalém e alcançasse outras regiões, cumprindo então a ordem de Jesus de levar esse evangelho, de levar esse testemunho até os confins da terra. Irmãos, a defesa e a vida de Estevão aqui nos ensina que a fé cristã sempre será contestada e que todo cristão é chamado a conhecer, explicar e defender a sua fé com coragem, mas sempre com um propósito central: apontar para Jesus Cristo como o cumprimento das promessas de Deus. A sua história, a história desse homem de Deus aqui, a história de Estevão, inspira a igreja a perseverar diante de falsas narrativas, perseverar diante de falsas perseguições, mantendo-se firme no testemunho fiel do evangelho e na esperança da glória de Deus, mesmo em meio a tantas tribulações, a tantas lutas. Aleluia. O segundo subtópico aqui vai dizer corações endurecidos. Aleluia. Irmãos, ao concluir a sua defesa aqui, Estevão confrontou seus acusadores, os chamando de homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos. Esse capítulo 7 de Atos aqui, exatamente no versículo 51, você vai ver isso aqui lá. Estevão, ele vai denunciar a sua resistência constante ao Espírito Santo. O povo estava com o coração endurecido, estava com resistência ao Espírito Santo. E mesmo após ouvir uma argumentação clara e convincente, seus opositores escolheram rejeitar a verdade. Meu Deus! O episódio aqui revela que ninguém pode ser convencido contra a própria vontade,
Pois Deus, irmãos, não obriga ninguém a crer, mas sempre Deus oferece oportunidade antes do juízo. Aleluia! A mensagem de Estevão aqui, irmãos, ensina que os corações endurecidos fecham espaço para a ação do Espírito Santo, mostrando que a incredulidade é fruto da recusa deliberada em ouvir e obedecer a Deus. Estevão, aqui no capítulo 7 de Atos, ele defendeu o evangelho com sabedoria e com coragem, mesmo diante das perseguições. Meu Deus do céu. Essa revista aqui está maravilhosa, irmãos. Que bênção. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, nesse lugar que eu estou aqui. Aleluia. Vamos seguir, então. Terceiro tópico. Esse terceiro tópico também tem 2 subtópicos aqui. Nós vamos comentar eles. O terceiro tópico, Estevão e o martírio da igreja. O primeiro subtópico aqui é contemplando a vitória na cruz. Irmãos, quando estava lendo aqui esse texto, Estevão aqui, ele viu a glória de Deus e Jesus, o Messias, à direita do Pai, confirmando a reivindicação de Cristo de ser o Filho de Deus, assim como Jesus já havia declarado diante do Sinédrio. Esse momento aqui revela que uma igreja que mantém os olhos em Cristo glorificado não nega a sua fé, pois reconhece a vitória de Jesus na cruz. Aleluia. Irmãos, embora testemunhar sobre Cristo possa enfrentar rejeições, possa enfrentar oposições ou tentativas de silenciar, devemos continuar honrando a Deus em nossas palavras e em nossas ações. Sua visão e testemunho irritaram os líderes judeus, levando-os a matá-lo por não tolerarem a verdade. Além disso, meus irmãos, a morte de Estevão teve um impacto profundo, especialmente na vida de Paulo, que mais tarde se tornou o maior missionário cristão e também estava disposto a sofrer até morrer pelo nome de Jesus. Aleluia. Lembrando que aqueles que se opõem hoje pode ser transformado amanhã. Aleluia. Aleluia. A lição aqui, irmãos, é que uma comunidade cristã que fixa seu olhar no Senhor não tem medo, permanecendo firme diante da perseguição e da diversidade. Oh, glória. Segundo subtópico aqui para nós encerrarmos, que essa lição está maravilhosa demais, está uma bênção de Deus. Perdoando os agressores, é o segundo subtópico aqui. Então, a última declaração de Estevão antes de sua morte é profundamente significativa. E pondo-se, o texto vai dizer que, pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes esse pecado. E tendo dito isto, faleceu ou adormeceu. Atos capítulo 7, versículo 60. Esse momento, irmãos, revela um cristão que não teme a morte, porque contempla a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ele representa uma igreja que se sacrifica pelo perdido, dando a sua própria vida em amor e testemunho pelo evangelho. Esse ato de fé, esse ato de coragem desse homem, esse ato de perdão de Estevão, torna-se um modelo a ser seguido por todos os cristãos e pela igreja como um todo, meus irmãos. A fidelidade de Estevão a Cristo o levou à morte, o levou ao martírio, tornando-o
um exemplo de perseverança e fé. Oh, glória! Para concluir, Estevão, além de ser um bom administrador e um poderoso orador, foi também um dos 7 escolhidos para serviço da primeira igreja. É o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica. Esse homem aqui, cheio de fé e cheio do Espírito Santo, ele se posiciona corajosamente diante de um mundo e de uma cultura contrária, sem temer o sofrimento ou a morte pela defesa do evangelho. A vida desse homem ensina que a igreja não deve permanecer em conforto, mas estar disposta a ir até as últimas consequências, arriscando-se totalmente pelo Senhor. Confrontado no templo por grupos contrários ao cristianismo, usou uma lógica convincente para refutá-los, especialmente durante a sua defesa da fé diante do Sinédrio. Estevão, irmãos, apresentou um resumo da história de Israel e fez aplicações impactantes das Escrituras, o que irritou profundamente seus ouvintes. Provavelmente, irmãos, Estevão percebeu que estava redigindo ali a sua própria sentença de morte, já que os membros do Sinédrio não suportavam que suas motivações malignas fossem expostas. Estevão aqui, irmãos, ele foi apedrejado até a morte enquanto orava pedindo perdão para os seus agressores. As suas últimas palavras, ou suas palavras finais, mostraram como se tornou semelhante a Jesus em um pouco de tempo, refletindo coragem, refletindo fé, refletindo perdão até o último instante. Então nós concluímos aqui, irmãos, a lição de número 9. Comentamos aqui a vida desse homem de Deus, desse diácono cheio do Espírito Santo, Estevão. Eu espero que você aí tenha aprendido alguma coisa e continuamos perseverantes, meus irmãos. Continuamos perseverantes, continuamos servindo a Deus e gastando a nossa vida diante do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, eu abençoo, Pai, cada ouvinte, cada irmão que vai participar dessa aula. Meu Deus, que Tu possa derramar as Tuas bênçãos, que possamos, Pai, ser perseverantes, suportar as perseguições, as provações, ficar firmes diante, Senhor, das lutas, das levantes do diabo. Cobre a Tua igreja com Teu sangue, Pai, e continuemos firmes. Abençoa cada um, Pai. Se a enfermidade no Teu filho, Pai, cura agora, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós encerramos mais uma aula. Estou muito feliz por essa aula e que Deus possa abençoá-los. E até a próxima, se Deus quiser.